adorarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Que você possa agora, de fato, adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós estamos no calendário cristão comemorando o dia de Pentecostes, né? Ou relembrando a descida do Espírito Santo sobre a humanidade, sobre o povo de Deus, sobre as pessoas escolhidas por Deus, né? E, portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Atos, capítulo 2, de 1 a 11. De 1 a 11. Diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma.
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Em uma certa oportunidade, antes de acontecer isso, antes ainda de Jesus ser assunto aos céus, ter subido para os céus junto com o Pai, ter ido para a glória junto com o Pai, ele disse que não deixaria os seus discípulos sozinhos, não deixariam eles sós aqui na terra. E ele disse que enviaria o Consolador. E neste dia, Deus enviou o Consolador. O Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos e como línguas de fogo, e eles então falaram em outras línguas ali, línguas conhecidas, línguas de estrangeiras ali, e todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, pessoas que não sabiam o idioma original dos discípulos, aquelas pessoas ouviam o que eles diziam em sua própria língua nativa. Isso é algo maravilhoso, como que Deus enviou o seu próprio Espírito Santo para poder unir todo o seu povo, para poder proclamar e propagar a sua mensagem, a mensagem de salvação. E hoje nós relembramos desse tempo, daquela época quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos. Nós cremos que quando nós nos convertemos, quando nós temos um encontro real e vivo com Cristo, nós automaticamente recebemos o Espírito Santo. Portanto, nós somos templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos diz. Somos habitação do próprio Espírito de Deus. E Ele nos ajuda na nossa caminhada. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. É Ele quem nos chama a atenção e nos leva ao arrependimento. É Ele quem nos conduz a Deus. Isso é algo maravilhoso. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos fazer, e a palavra de Deus também nos ensina assim, é que nós podemos orar a Deus e pedir para que nós possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas busquem o Espírito Santo que Deus dá sem medida. Isso é algo maravilhoso. Portanto, nesse dia que você possa de fato orar a Deus, clamar para que Deus possa te encher do Santo Espírito, para que você possa transbordar desse Espírito Santo, para que as pessoas possam ser impactadas através da mensagem do Espírito Santo, te capacitando a proclamar essa mensagem. Que Deus te abençoe neste dia. Hoje, logo no final deste culto, nós também vamos falar sobre a retomada das atividades devido ao Covid-19, a pandemia que nós tivemos parados, né? E agora algumas cidades estão voltando, então eu vou colocar aqui algumas informações sobre essa parada. Então fique aí até o final, depois da pregação nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar adorando ao nosso Deus? O cântico Pise nas Águas. Pra Jesus, pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, tudo logo
águas sem temer. Coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar. Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar. Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este domingo. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Estarmos aqui reunidos juntos, Senhor, com a tua igreja, para aprender do Senhor, te louvar, tentar estar perto, ó Pai, do teu povo, mesmo de longe, Senhor. Sabemos que o teu Santo Espírito nos une e isso é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esse dia que nós relembramos a vinda do teu Consolador, Senhor Deus, para estar conosco, ó Pai. Aquele que nos faz nos arrepender dos nossos pecados, aquele que nos faz crer em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Deus esteja conosco, Senhor Deus, durante esses momentos, que o Senhor fale conosco, nos console, nos ajude a estar sempre olhando para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então passar para a nossa meditação. A meditação de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos meditar na Tua palavra, sabendo, ó Pai querido, que o Espírito Santo que o Senhor enviou, ó Pai querido, há tantos anos atrás, agora, ó Pai querido, é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é quem abre os nossos corações e nossas mentes para que possamos entender a Tua mensagem. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor o faça desse modo, que o Senhor faça com que nós possamos entender o que o Senhor espera de nós e que possamos colocar em prática tudo o que iremos aprender aqui hoje. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Talvez você já tenha se perguntado, né, por que nós estamos passando por tudo isso? Qual é o real propósito dessa pandemia? Agora, quando nós ouvimos ou vemos uma luz no fim do túnel, ouvimos uma fala onde que alguns lugares serão abertos, alguns estabelecimentos poderão voltar a funcionar normalmente, de repente vem outra notícia, olha, foi cancelado, como aconteceu em Campinas, né? Ou a nossa esperança é que a nossa igreja possa logo estar aberta. E Deus está no controle de todas essas coisas. Parece que nós estamos no meio de uma tempestade. Parece que, talvez você esteja se sentindo assim, parece que muitas vezes nós estamos sozinhos remando no barco, no meio dessa tempestade de vento, e as coisas
não se resolvem. Essa tempestade não passa, as ondas nos impedem de continuar nesse caminho, no caminho até chegar a outra margem onde nós teremos a segurança. E nós remamos, 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 estamos perdendo as nossas forças e ainda assim não saímos do lugar. Talvez você esteja se sentindo assim, mas eu gostaria de meditar nesse texto nessa manhã ou nesta tarde ou noite, a hora que você está vendo esse vídeo. Mas o fato é que nós temos que aprender com o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam numa situação muito parecida, onde eles estavam com medo diante de uma tempestade, diante de algo pavoroso, e de repente, no meio daquela noite, 3 horas da manhã, remando, remando e remando, eles olham e veem alguém vindo andando sobre as águas. Isso os fazem ter mais medo ainda. Alguns começaram a achar que podia ser algum tipo de assombração, podia ser um fantasma, mas na verdade era Jesus. Jesus veio para acalmar aquela tempestade. Jesus ele tinha acabado de alimentar 20 mil pessoas, ele tinha feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, dos cinco pães e 2 peixinhos. E depois disso, Jesus então despediu os seus discípulos, mandou eles irem para outra margem, e ele ficou ali naquela margem. E enquanto ele estava ali orando, ele sabia que os seus discípulos estavam passando por um momento muito difícil, de grande dificuldade. Nós já falamos aqui em outra pregação qual era esse mar, o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, né? Ele é um grande lago, cercado por montanhas. Esse lago tem aproximadamente 20 quilômetros de largura, 11 quilômetros de comprimento. Ele fica abaixo do nível do mar em 200 metros. E quando os ventos gelados desses montes que cercam esse lago descem e pairam por cima das águas desse lago, então aquele vapor quente que sai do lago, então tem esse encontro de água fria, do vento frio com o quente, e ali então acontece grandes tempestades. Até nos dias de hoje, se começa uma grande tempestade, se começa a armar o tempo ali no meio daquele lago, os barcos a motor não são permitidos de saírem do porto, não podem sair para navegar ali, né? Porque é algo muito perigoso. E Jesus então mandou os seus discípulos irem para outra margem, e durante esse tempo então aqueles discípulos passaram por grande dificuldade, uma tempestade de vento, eles remavam, 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 não saíam do lugar, as ondas estavam quase que cobrindo o barco, e Jesus então vai e socorre aqueles discípulos. É interessante que Jesus chega para aqueles homens e diz: olha, não temam, tenham coragem, sou eu, não temais. Talvez na sua tradução aí da Bíblia, não temais, sou eu. E Jesus então entra no barco, e quando ele entra no barco, a tempestade se acalma. Toda a preocupação com a tempestade vai embora. Jesus estava no barco com aqueles homens, e eles então chegam em segurança a outra margem. Eu gostaria de meditar aqui em apenas 2 pontos sobre o que nós podemos aprender com tudo isso. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ser obedientes. Precisamos ser obedientes, mesmo que a nossa obediência nos leve a uma tempestade. Quando nós lemos aqui o versículo 45, ele diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. Esta palavra traduzida por insistiu nessa versão, a versão NVT, nova versão transformadora, ela tem um sentido um pouco mais do que só insistir, do que só falar, olha, vão sim, vai lá, né? Na verdade, quando nós olhamos esta palavra no grego, ela vai nos trazer a informação que não foi apenas uma insistência ou um pedido, mas uma ordem. Jesus obrigou aqueles homens a atravessarem o barco. E os discípulos então não tinham nenhum tipo de opção. Eles tinham que obedecer o mestre. Obedecer o mestre faria com que eles estivessem no meio de uma tempestade. E mesmo assim, eles foram. E diante de tudo isso, como nós então entendemos esta questão da tempestade na nossa vida? Porque muitas vezes nós somos
levados para o meio da tempestade, passamos dificuldades no meio da tempestade e muitas vezes não entendemos o porquê nós estamos ali. Como entender que a tempestade coopera nos planos de Deus? Como entender que os problemas que nós vivemos, as crises que nós passamos, as dificuldades que nós vivemos, coopera no plano de Deus e coopera para a nossa vida? Isso é algo talvez um tanto quanto difícil de entender. Como nós entender, como podemos entender que acidentes trágicos, pedras ou perdas dolorosas na nossa vida, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre isso, ele diz que é mais fácil entender que a obediência sempre nos leva para os jardins engrinaldados de flores e não para a fornalha de aflição. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arrasta para torrentes mais caudalosas. A presença de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. A Bíblia nos diz e nos ensina que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, para que quando vem a tempestade não destrua a nossa casa. Se nós construímos ela sobre a areia, sem alicerce, uma tempestade pode derrubar a nossa casa. E as tempestades na vida vêm de fato para que nós possamos criar esses alicerces na nossa caminhada cristã, para que quando nós passarmos por outras dificuldades, nós possamos passar de modo mais fácil, mais tranquilo, porque nós já aprendemos, já tivemos a oportunidade de aprender lá atrás. Né? Os problemas na vida do cristão, na vida dos cristãos, pode vir de fato para que nós possamos crescer espiritualmente, para que a gente possa aumentar a nossa fé e para que a gente possa aprender a lidar com a nossa vida terrena aqui. Porque nós sabemos, eu já falei isso alguns dias atrás, nossa vida é um misto de ordem e caos. Nós sempre vamos ter problemas. Quando nós pensamos que o problema que nós estamos vivendo é tão grande que nós não conseguimos ou não podemos resolver, e depois de um tempo esse problema passa, esse problema foi resolvido, nós achamos então que aquele problema que era tão grande já não é tão grande assim, porque vão vir outros problemas maiores ainda. Então o próprio Deus, num ato de graça, num ato de amor, ele trata isso na nossa vida. Ele nos ensina através das tempestades. O fato de nós sermos cristãos não nos isenta de passar as dificuldades. Quando nós passamos as dificuldades, nós temos a oportunidade de crescer. E eu digo oportunidade porque muitas vezes nós podemos passar pelas dificuldades e não aprender, não desfrutar do aprendizado que essas tempestades podem nos dar. Portanto, fique de olho, meu querido. Fique de olho, minha irmã. Porque diante das tempestades, o que nós podemos tirar de proveito de tudo isso? O que Deus tem a nos ensinar nesses momentos tão difíceis? O que Deus está te ensinando neste momento de pandemia? O que você tem aprendido com Deus na sua vida cristã e na sua vida diária, agora terrena, com as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, com a volta da sua escola, com a volta da sua vida social, né? Saindo desse isolamento que nós estamos? O que você tem aprendido com tudo isso? O que Deus tem te mostrado e você tem abraçado, tem tido essa oportunidade de aprender? Escolha o caminho do crescimento. Evolua com esses problemas que nós estamos vivendo. Né? Como diz aquele ditado, se alguém te dá um limão, faça uma limonada. Né? Isso é algo muito bom. Nós devemos aprender a lidar com as coisas difíceis em nossas vidas. Quando nós escolhemos esse caminho, quando nós escolhemos o caminho da evolução, o caminho do amadurecimento, nós nos tornamos pessoas mais sábias, mais fortes, pessoas que não são tão abaladas facilmente. E podemos ajudar as outras pessoas que também passam por dificuldades. Certa vez, lá no seminário, uma professora muito querida, ela contou a história dela, que ela tinha um filho, estava grávida, e ela perdeu esse bebê. E depois de alguns anos, ela foi acometida por um câncer e ela estava em uma das suas consultas de rotina. Graças a Deus ela está bem.
Mas ela estava em uma das suas consultas de rotina e ela, no corredor ali esperando, no corredor do hospital, ela ouviu um choro de uma mulher. E aquele choro era um choro tão intenso que ela, pelo tom daquele choro, ela sentiu o que aquela mulher estava vivendo. Ela sabia da dor que aquela mulher estava sofrendo, porque ela tinha passado por algo parecido. Então ela pôde ir lá e conversar com aquela mulher, ela pôde tentar consolar aquela mulher, porque ela sabia da dor que ela passou. E ela cresceu com tudo aquilo. Ela pôde ajudar a outra pessoa diante daquela crise que ela teve, diante do problema, diante da tempestade que ela viveu. Assim nós precisamos agir na nossa vida, meus irmãos. A tempestade vem a nos ensinar. Nós temos a oportunidade de aprender. Ou também nós podemos olhar para tudo isso e começar a reclamar. Começar a achar que Deus não está no controle. Começar a achar que Deus é um Deus mau, que não gosta de nós, que nós somos tão bonzinhos e por que Deus tem feito tudo isso conosco? Deus faz isso conosco justamente para nos ajudar na nossa caminhada. Eu gosto muito de lembrar do Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, eles pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus. Deus fez algo que talvez nós podemos olhar e falar: nossa, mas por que ele fez isso? Por que, que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e colocou ali um anjo guardando aquele jardim para que ninguém mais possa chegar até lá? Num ato de talvez de maldade, né? Porque de vingança, né? Mas isso na verdade foi um ato de graça do nosso Deus. O homem e a mulher, quando eles foram instigados pela serpente a comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram e se tornaram pecadores. Mas a palavra de Deus também nos diz que naquele jardim havia uma outra árvore, a árvore da vida. E se o homem e a mulher comessem daquele fruto da árvore da vida, depois de ter se tornado pecadores, eles seriam pecadores eternamente, não haveria salvação. Então Deus, num ato de misericórdia, expulsa o homem e a mulher daquele lugar, porque Deus já tinha preparado a redenção para o seu povo, para aqueles que ele ama tanto. Isso é um ato de misericórdia. Qual tem sido o nosso olhar diante da tempestade? Nós precisamos ser obedientes a Deus, mesmo sabendo que a obediência pode nos levar no meio da tempestade, porque a tempestade vem a nos ensinar, a tempestade vem a nos mostrar quem é o nosso Deus, a tempestade faz com que a gente possa olhar para Jesus e falar: Senhor, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida. Mas uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus ele sempre vem ao nosso encontro na hora certa. Não na hora que eu acho que é certa, mas na hora que ele sabe que é certa. Jesus ele não chegou atrasado ali no Mar da Galileia. Jesus ele chegou com socorro na hora certa. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: a de levar os discípulos a terem uma experiência mais profunda com Jesus. E assim também é na nossa vida. Como eu já disse aqui, quando as tempestades são enviadas por Jesus, quando as tempestades que nós vivemos são enviadas por Deus, elas servem para que nós possamos nos achegar mais a Ele. Você sabe, eu sei e já vivi isso, que nos momentos mais difíceis de nossas vidas é quando nós lembramos mais ainda de Deus. Eu me lembro que na virada deste ano de 2019 para 2020, nós estávamos na casa do meu irmão comemorando ali o Réveillon e meu pai não estava bem. E depois da meia-noite, um pouquinho depois da meia-noite, meu pai ele teve uma convulsão. E nós então colocamos ele no carro, levamos ele para o hospital e eu pude ficar ali com ele. Passei a noite até o dia seguinte ali no hospital junto com ele, naquela sala. Meu pai deitado no corredor ali, ele teve uma outra convulsão. Foi algo muito difícil. E ali, o que eu pude fazer durante aquelas horas que eu estava ali é clamar por Deus. Porque nos momentos mais difíceis são os momentos que nós mais lembramos de Deus. Ali naquela sala eu ficava clamando: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do meu pai. Essas eram as frases que eu ficava falando ali o tempo todo. Porque é o momento que nós lembramos mais de Deus. As tempestades na nossa vida nos levam para mais perto de Deus. Portanto, meus irmãos, creia que Jesus, ele tem algo especial na nossa vida. Não é o fato de nós passarmos pelas tempestades que nos mostra que nós estamos mais afastados de Deus, mas é que Deus quer que nós estejamos mais perto ainda dele. Deus quer que você esteja mais perto dele. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Como está a sua adoração a ele? Como está a sua comunhão com ele? O momento que nós temos de clamor a Deus é esse momento. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pedir socorro a Deus, porque sabemos que Jesus, ele usa as tempestades para chegar até nós. Naum, o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O fato é que Jesus usou daquela tempestade para manifestar o seu poder, para mostrar àqueles homens quem ele era. Jesus caminhou sobre aquelas ondas que eram maiores até que aquele barco, que aqueles homens que estavam dentro do barco remando. E Jesus então caminhou por ali, mostrando que ele está sobre aquelas ondas, que toda a tempestade está debaixo do seu pé, literalmente debaixo do seu pé, que ele tem autoridade para fazer tudo, que tudo está no controle dele. Mesmo que as coisas estejam fora do seu controle, não estão fora do controle de Deus. Portanto, creia, meu querido, que Deus está cuidando do seu povo, está tratando do seu povo, você faz parte do povo de Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconheça que Ele tem autoridade para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Reconheça que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Se arrependa dos seus pecados e venha para talvez até para o meio dessa tempestade, mas crendo que Jesus logo estará junto conosco nesse barco, acalmando a tempestade, cuidando de todos os problemas. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer mais e mais. E para finalizar, Jesus ele chega para aqueles homens no barco e diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Sou eu. Jesus Cristo diz a você hoje: sou eu. Quando nós olhamos Êxodo 3, versículo 14, nós vemos o próprio Deus se revelando a Moisés, e ele diz: eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou eu. Jesus, ele está no meio de nós. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é aquele que pode acalmar a tempestade da sua vida, acalmar os problemas, acabar com tudo isso. E no momento certo, ele vai fazer isso. Creia nisso. No momento certo, os estabelecimentos voltarão ao normal. No momento certo, as escolas terão suas portas abertas, seus portões abertos. No momento certo, você vai voltar ao seu trabalho. No momento certo, as coisas voltarão ao seu devido lugar. Creia em Deus e aproveite esse tempo para aprender mais de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Vamos passar então para o nosso momento de oração. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia, que está na sua residência, se recuperando do AVC, e ele está numa situação um pouco grave. Vamos continuar orando por ele. Orar pela Cleo, que está enlutada diante do falecimento do seu esposo, Reinaldo. Continuar orando pela Michele e a Adriana. A Michele já está bem melhor e a Adriana também está se recuperando bem. Vamos continuar orando por elas. Orar pelos profissionais de saúde, pelas famílias, a Aldira e toda a sua família, o Kleber, toda a sua família, o Herbert também, sua família, os pais do Kleber. Orar também pela família da Valdirene, pela família da Natália. Orar também
pela família da senhora Dirce, que faleceu essa semana, orar pela família também para que Deus console, orar pelo seu Edson, toda a sua família, orar também pela família da dona Maria Helena, pela minha família, a família do seu Pedro, dona Mari também, pela dona Rosa, toda a sua família, pela cura também, orar pela Eliane, que passa por dificuldades, orar pela dona Elvira, continuar agradecendo a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado sobre ela e pela sua recuperação. Vamos orar pela família da Marta Nascimento também, orar pela família do Claudinei e também pela sua mãe. A mãe do Claudinei, ela teve um infarto essa semana e vamos continuar orando por essa senhora. Orar também pela nossa igreja. Então abaixe sua cabeça aí, se você tem algum pedido de oração, você pode também colocar nos comentários aqui, e eu vou anotar. No próximo culto nós iremos orar por esses pedidos. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque mesmo sabendo, ó Deus, que muitas vezes vivemos tempestades em nossas vidas, ó Deus, nós podemos crer, ó Pai, que podemos aprender com essas tempestades, que o Senhor nos ensina no meio das crises, dos problemas, ó Deus, e também, ó Deus, podemos te buscar mais ainda, ó Deus, podemos aprender mais do Senhor, podemos nos relacionar mais contigo, ó Deus, podemos viver, ó Pai querido, e experimentar do poder do Senhor no meio dessas tempestades da vida, Senhor. Continue a nos abençoar, Deus, continue a cuidar do teu povo, em nome de Jesus. Abençoe, Pai querido, cada nome que foi citado aqui. Abençoe cada pessoa que está assistindo este culto, Pai querido, que está te cultuando através deste vídeo. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-las, possa fortalecê-las, possa fazer, Pai querido, com que elas creiam cada dia mais no Senhor, que o Senhor se revele a cada uma delas a cada dia mais, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias que foram citadas aqui hoje, ó Deus. Cuida, Deus, fortalece cada uma delas, ó Pai. Hoje, último dia do mês de maio, onde nós já falamos sobre família, onde nós lembramos da família. Deus, sabemos, ó Pai, como a família tem sido bombardeada, Pai querido. Por isso eu te peço restauração das famílias. Te peço, ó Pai querido, cura, Deus, dos sentimentos dos casais, ó Pai querido. Restauração, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, derrame a sua graça sobre os lares, ó Deus, das pessoas que estão vendo este vídeo, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o seu poder seja manifesto em cada família, em cada casa, em cada membro, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua graça, o teu amor, ó Pai querido, a tua paz sobre cada uma deles, cada família, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, estejam com as famílias enlutadas também, ó Deus, família da Dona Dirce, família da Cléo também, ó Deus, em nome de Jesus, derrama a sua paz sobre eles, ó Pai, fortalece eles a cada dia mais no íntimo, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam te buscar mais, te bendizer, ó Deus, é o que te pedimos, Pai. Derrama a tua cura também, ó Pai querido, sobre as pessoas que necessitam de cura, Pai. Cuida o seu Pedro, Dona Mari, Dona Rosa, Eliane, a Dona Elvira, a Rosalba, Senhor. Abençoa, Pai querido, e restaura a saúde também da mãe do Claudinei, da Dona Cida, mãe da tia da Daniela, Senhor. Senhor, abençoe, Pai querido, cada enfermo, Pai querido, cada pessoa que necessita da tua cura, do teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, Pai. Fortalece, Pai querido, a cada dia mais o teu povo, Senhor, e que no devido tempo, Pai, quando o Senhor vier entrar no nosso barco, acalmar a nossa tempestade, acabar com essa pandemia, Deus, nós possamos voltar a te cultuar com muita vontade, com muito ânimo, com muito empenho, Pai querido, com determinação, ó Pai querido, com constância, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo também, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que a pandemia não acabou, mas o Senhor tem manifestado o seu poder sobre o teu povo, Senhor. Continua a nos abençoar em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos, meu Deus. Amém. Receba a bênção aí na sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Como eu disse no começo, falando sobre a abertura das igrejas, dos templos, em algumas cidades, aqui mesmo em Hortolândia, onde eu moro, os cultos estão sendo retomados. O prefeito já liberou esta condição, então as pessoas já estão se organizando para a partir do próximo domingo estarem nos cultos. Em Campinas também tinha sido liberado, mas ontem teve uma nota do prefeito cancelando ou adiando esta determinação para começar a partir do outro domingo, a partir do dia 8 de junho. Em Paulínia, ainda não temos esta determinação, não podemos ainda abrir o templo para poder cultuar a Deus. Então, aguente mais um pouco, você que é de Paulínia, vamos continuar ainda cultuando a Deus através desses vídeos, através do culto online. Então, toda quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Então, aguente mais um pouquinho. Quando estiver liberado, quando a prefeitura liberar a todos a fazer esses cultos, nós vamos retomar as nossas atividades na igreja. E então, continue orando por isso também, para que logo nós possamos estar juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, renove suas forças diante de tudo que nós temos vivido e creia que mesmo no meio da tempestade, Jesus ele está de olho. Jesus ele não estava no barco num primeiro momento, na hora que eles estavam na tempestade remando, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. E Jesus veio ao encontro deles no devido tempo. No devido tempo, Jesus vai vir ao nosso encontro e vai restaurar todas as coisas. Deus te abençoe, uma boa semana e caso você tenha e precise entrar em contato comigo, meus dados estão aqui na descrição do vídeo. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, não esqueça das suas obrigações, da sua adoração através dos dízimos e ofertas. Nós também temos as nossas contas, pagamos aluguel do templo, pagamos o terreno que compramos, para a glória de Deus. E então não esqueça de depositar o seu dízimo, os dados estão aí na descrição do vídeo. Deus abençoe, vamos com Deus e até a quarta-feira às 20 horas, onde nós estaremos aqui para adorar ao nosso Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, isso é muito importante para o crescimento da obra de Deus, crescimento da nossa igreja e a expansão do reino de Deus. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.